A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui junto com meu grande parceiro Thiago Pavinato. Boa noite, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. E hoje a gente vai trazer para vocês o tema, que é o seguinte: o crescimento do consumo de true crime no Brasil. O que quer dizer true crime, né? São séries, né, reais sobre crimes. E as obras ficcionais também sobre os crimes, né? Seja documentário, seja uma obra romantizada, mas o tema é crime. Exatamente. E as pessoas, né, a gente tem conversado muito sobre isso, eu e o Pavinato, a gente tem um profundo conhecimento sobre esse assunto, a gente trabalha muito com isso também, mas a questão é que isso não é novo, Pavinato. Vamos lembrar ali de Agatha Christie, de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe. Olha só há quanto tempo as pessoas já vêm consumindo livros sobre com essa temática do true crime. E a gente pode descer também, nós vamos encontrar Shakespeare, nós vamos encontrar até antes de Cristo as farsas de Plauto que falavam de crimes que aconteciam de modo que o criminoso ele obtém alguma vantagem, seja na tragédia, seja na farsa. O crime, desde que nós conhecemos a escrita literária, sempre foi um sucesso. Mas com essa explosão dos streamings, né, isso agora é uma onda que veio para ficar, isso não tem mais volta. Essa questão do true crime, ela ganhou uma força muito grande, porque de fato, o público vai lá e escolhe o que ele quer assistir. Não é mais imposto pelo programador, que vai dizer o que você vai assistir. E o consumo dentro das plataformas aumentou de tal tamanho que hoje, né, quando a gente pensa aí nos grandes streamings, como a Netflix, como o Amazon Prime Video, eles estão investindo pesadamente nesse nicho. O crime ele sempre foi uma coisa que fascinou, porque o crime ele é visto como algo que é irmão da loucura. Tem uma obra de Michel Foucault que chama A História da Loucura na Idade Clássica, que ele diz que a loucura fascina porque a sua inteireza ela está intacta como uma bola de cristal na cabeça do louco, que aos nossos olhos está vazia, mas aos olhos do louco está cheio de um saber inacessível que pode trazer conhecimento do fim do mundo, do fim da terra, a explicação da humanidade. Então, como a gente vê o louco na Idade Clássica, aquela pessoa que faz coisas que nós, seres presumidamente normais, não fazemos, nós também olhamos o criminoso com esse mesmo olhar. Se um louco faz coisas que eu não seria capaz de fazer, e esse mistério da loucura me fascina, porque as psicoses também fascinam muito, quando eu olho para um criminoso e digo, eu não seria capaz de fazer o que ele faz, o que o levou a cometer tal crime. Então isso fascina da mesma maneira. Não, e quando a gente lembra, né, volta lá para trás, como o Pavinato estava falando, o ser humano sempre teve interesse no crime e no criminoso. Vamos lembrar que essas pessoas elas eram punidas em praça pública, né? Era aquele sentimento, né, a justiça está sendo feita. O mal aconteceu, mas de alguma forma aquela sociedade se organizou para que houvesse alguma justiça. E isso vem perdurando aí ao longo dos anos. Mas tem um dado aqui que a gente precisa passar para as pessoas que é muito interessante. Pavinato, você sabe, lógico que você sabe, mas a gente vai contar para as pessoas. Você sabe qual é o público que mais consome true crime no mundo? É para eu responder, eu já sei a resposta. É o público feminino. É o público feminino. Exatamente. Esse público significa 75%. Então, quando a gente fala de true crime, a gente está dizendo que 75% daquele público é de mulheres. As mulheres consomem true crime. Eu arrisco dizer que é porque as mulheres são mais curiosas e são mais abertas a receber um conhecimento que é difícil. Porque a gente tem o crime, se a gente olhar a história da humanidade, nós temos o crime
que é o crime do inimigo, que é o da tribo rival, que é de outra tribo que não a minha. Então, quando eu sou roubado, alguém da minha tribo, do meu povo é morto, é fácil eu imaginar isso como obra do inimigo. Então, aí valia muito aquela retribuição. Matou, morre, roubou, perde a mão, estuprou alguém, estupra a pessoa ali da outra tribo. E o que fascina mesmo é quando esse ato de causar um dano, fazer o mal, parte de alguém de dentro da mesma tribo, de dentro do mesmo povo, de pessoas que seguem a mesma regra. E na história da humanidade, como os povoados, eles se protegiam muito, quando alguém no seio daquele povo, daquela tribo, cometia algum mal e era equiparado ao inimigo, isso é uma coisa que não é compreensível para as pessoas. E hoje, como a gente vive numa civilização onde a gente foi perdendo pouco e pouco, principalmente depois das 2 grandes guerras mundiais, a lógica do inimigo, então a civilização passa a ser vista como uma globalidade, uma universalidade de pessoas voltadas a praticar o bem, não importa em que país ela esteja, não importa onde ela viva, todo ser humano, segundo a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, muito inspirada no cristianismo, enxerga na pessoa humana como um sujeito que pratica o bem. Então, aquele que pratica o mal, ele é alvo de muita especulação. E querer entender por que a pessoa pratica o mal vai além de querer ver essa pessoa punida. Então, as mulheres, elas têm mais interesse, porque eu arrisco dizer, elas têm mais sensibilidade. Não, e é verdade. E sabe um outro dado que a gente vai passar aqui para as pessoas, que é assim, é muito curioso, né? Porque durante muito tempo, quando a gente não vivia nesse meio digital, a gente vivia naquele meio analógico, as pessoas não tinham acesso a essa determinada informação. Hoje a gente tem todos esses dados. Quem é o público que assiste, qual é a idade, qual é o tipo de crime que é consumido também. Porque, erroneamente, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né? E quando a gente para pensar nos jornais, que tudo estava ligado ao crime organizado. Nananina, não. Gente, crime organizado flopa no true crime. Não é isso que as pessoas querem ver. Você sabe o que as pessoas querem ver? Os crimes hediondos. E aí a gente vai entrar dentro da psique da cabeça das pessoas. Porque as pessoas querem entender, principalmente, os homicídios. Porque um pai mata uma filha, porque uma filha mata um pai, porque o marido mata a mulher. Por que esses crimes acontecem? Por que existem serial killers? O que é um psicopata? O que é essa doença mental? O que é um transtorno de personalidade? Então, todo esse vocabulário da psiquiatria forense e principalmente da área jurídica veio à tona. Aí você vê, né, que o crime e a psiquiatria se irmanam. Exatamente, né? É por isso, né, se a loucura ela sempre fascinou, o crime, quando ele fica irmanado com a psiquiatria, ele fascina ainda mais.